E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui no Pretérito Imperfeito. Vai logo aí se inscrevendo no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia, uma escritora que nasceu no Rio de Janeiro, né? Além de escritora, ela é roteirista também. Já tem vários livros publicados, esse aqui é o sexto ou sétimo. E o que mais chama a atenção na obra da Ana Paula de início, pelo menos particularmente, porque eu não a conhecia, né? Só de ouvir falar, nunca tinha parado para ler nada dela, é a sua linguagem extremamente direta. Aqui o realismo, né, fala de uma maneira muito intensa. Vamos conversar um pouco mais sobre o livro depois da vinheta. Ana Paula Maia nem sempre foi uma leitura assídua na vida. Houve um intervalo aí na adolescência que ela diz que não lia absolutamente nada. Quando criança havia livros na sua casa, né, e isso sem dúvida incentivava a sua leitura. Foi lá, por exemplo, que ela conheceu Branca de Neve. Livros na sua casa eram um tanto frequentes porque a mãe era professora de português. E havia, sem dúvida, aí um incentivo à leitura pela profissão da mãe, pela presença de livros na sua casa, apesar de que ela destaca que a mãe não tinha assim um gosto um tanto intenso pela leitura, era algo muito mais relacionado ao trabalho. Bom, na adolescência ela participa de uma banda de rock, creio, e aí ela passa esse intervalo se dedicando apenas à música. Aos 18 anos, retoma a leitura e se torna realmente, aí, segundo ela, uma leitora, no sentido assim de ler sem parar, de se dedicar ao ofício da palavra. Nessa experiência de leitura que vem após a adolescência, ela se dedica extremamente aos livros de filosofia e depois ela passa mais para a questão aí dos livros de literatura. Bom, como eu falava no começo do livro, chama muita atenção aqui em Enterre Seus Mortos, né? A linguagem. É um livro de uma linguagem assim extremamente realista. Agora, o que a gente não vê aqui é aquela linguagem que é um tanto demorada, com descrições e tudo mais. Não, isso praticamente não existe. E nesse sentido me lembra um pouco, me corrijam aí se eu estiver equivocado, estou falando aqui enquanto leitor, me lembra um pouco a linguagem do Graciliano Ramos, né? Aquela linguagem que existe para ser direta, é uma linguagem que realmente ela vem dizer, e dizer sem rodeios, sem floreios, ela vai lá e pá, diz. Bom, no livro da Ana Paula Maia, aqui, né, particularmente, foi o único que eu li dela, nós temos duas coisas que é preciso destacar. A primeira delas é o que a gente costuma chamar de referência espaço-temporal, né? Não temos aqui um espaço designado, no sentido de isso aqui se passa no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, em outro país. Não há no livro, pelo menos não que eu conseguisse perceber, uma referência direta a um local, a uma localidade. Isso não existe. Tudo leva a crer que é o Brasil, mas nem isso está tão evidente assim no livro, está tão claro, nem isso está dito, melhor dizendo. Isso não está dito, assim, não há o local em que a narrativa se passa. E também não há o tempo em que ela ocorre, né? Numa entrevista dada pela autora, ela diz que os seus romances se ambientam assim nos anos 80, 1986, 87, e aqui leva a crer isso. A gente não está lendo alguma coisa que seja contemporânea. A narrativa realmente ela se reporta aí a um outro tempo. Mas o que é bacana é que, por não ter referência espaço-temporal, ela poderia ocorrer em vários locais e talvez também em outras temporalidades, dependendo aí de um fator muito decisivo no livro. A ambientação se passa no interior. Não fica claro onde é, mas se sabe que a narrativa está ocorrendo no interior de numa cidade do interior, melhor dizendo. E isso se evidencia pelo desejo assim, de alguns personagens de lamentar estarem naquele local, bem como pela ausência de infraestrutura, pela ausência ali talvez até mesmo de locais de sociabilidade em que aqueles personagens pudessem conviver. Ah, Paulo, e até agora você não falou o nome dos personagens. Mas é claro, calma. Edgar Wilson é um senhor que trabalha
recolhendo corpos de animais que morreram, que foram atropelados na estrada. Ele coloca tudo isso lá na caçamba do automóvel e leva para um determinado espaço onde esses animais são triturados, né? Inclusive, esses momentos da narrativa são bem impactantes, né? Porque, assim, sem rodeios, você imagina mesmo aquilo ali acontecendo. E o Edgar Wilson, ele tem um amigo chamado Tomás. Tomás trabalha com ele e Tomás foi excomungado. No livro vocês vão entender por que ele foi excomungado, inclusive isso é um momento muito interessante, né, do enredo. Edgar Wilson, ele é extremamente monossilábico, extremamente calado, e aí o que Edgar Wilson mais teme é que ele morra e não tenha sequer direito a um velório, né? Isso é muito forte no livro, ele não quer terminar como os animais que ele recolhe, ou até mesmo, aí a gente entra num ponto fundamental da narrativa e que, ao meu ver, demora para acontecer. Porque na página 39 vai ter aí um acontecimento que vai dar um outro sentido ao livro, que é o seguinte. Lá pelas tantas, Edgar Wilson encontra um corpo de uma mulher na rua, dentro da mata. Ela teria sido enforcada, né? Tudo leva a crer, ela está pendurada numa corda. E a polícia é acionada, não tem o que fazer com aquele corpo, porque o carro do IML não tinha como vir pegar. Então Edgar Wilson leva o corpo da mulher para o local onde ele trabalha, onde tem uma freezer. Chegando lá, ele liga a freezer e coloca o corpo para conservar. Ele acha que não pode deixar o corpo ali na floresta porque qualquer pessoa teria direito a um enterro. E aí você tem, né, a partir do momento que a polícia diz que não pode fazer nada com aquele corpo, que o IML não está com o carro funcionando, você percebe que o livro convida a pensar o papel do Estado diante do próprio morrer. É uma sociedade onde o Estado não pode nem sequer oferecer um enterro, um sepultamento, um adeus, né, à sua população. O corpo dessa mulher fica na freezer lá no seu local de trabalho. Só que quem é essa mulher? Não se sabe, ao que tudo indica, ela é uma das prostitutas que ficam ali na BR junto com algumas travestis. E isso reforça a percepção de que ninguém passa a procurar aquele corpo, né? A família não aparece ali para ir atrás de identificar. Isso não está na narrativa. E isso quer dizer alguma coisa, evidentemente, né? Na minha leitura, quer dizer que essas pessoas muitas vezes não têm importância para a família, não têm importância para a comunidade, né? São pessoas cuja vida não faz nenhum sentido, né? Cuja vida pode ser retirada sem quaisquer prejuízos, seja no campo afetivo dos amigos e dos familiares, seja no campo do Estado. E nesse sentido se aproxima de um conceito, né, que o filósofo George Agamben cunhou, chamado de vida nua. Esse termo é usado justamente para falar daquelas vidas que não têm importância para o Estado, né? Aquela vida cuja perda não faz nenhuma diferença. Aquelas vidas, inclusive, que quando mortas não se preocupam em punir os assassinos, né? São vidas impunemente matáveis, digamos assim. Logo depois, o Edgar Wilson encontra o corpo de um outro rapaz. Também não há possibilidade do IML recolher aquele corpo. Nesse sentido, ele leva lá para a freezer. Tudo acontece muito rapidamente até que a freezer quebra. E o cheiro que passa a exalar no seu local de trabalho é altamente terrível, né? O que já era, porque na realidade é um local onde se tritura animais. Mas a coisa fica muito pior. E aí Edgar Wilson e o seu amigo Tomás levam esse corpo para o IML da outra cidade, na esperança de que eles fossem reconhecidos e tivessem um enterro digno. E aí nessa viagem outras coisas vão acontecer que vão dando um sentido a mais à narrativa. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui é o padrão de masculinidade, né, do protagonista, né? Ele é um homem que atende àquele estereótipo de masculinidade que a gente conhece, como um rapaz extremamente calado, extremamente no seu mundo, tá com um cigarro na boca, mas ele teme a morte, né? Esses homens, eles são representados dessa maneira, né? Eles têm toda aquele ideal de masculinidade, de coragem, não tem nojo algum de trabalhar com aquele corpo, né?
Tanto faz estar com a caçamba cheia de animais mortos, com aquele cheiro de carniça, mas está lá muito tranquilamente tomando seu café e tudo mais, isso não tem problema. Por outro lado, isso não quer dizer, especificamente no caso do Edgar Wilson, que ele seja insensível. Não, ele não é insensível, né? Tanto é que ele se preocupa em dar um enterro digno para esses dois corpos que ele encontra lá na floresta. O padrão de masculinidade do Edgar Wilson parece casar muito bem com as percepções da autora. A autora, a Ana Paula Maia, né, ela declarou numa entrevista, uma coisa que eu não concordo nada, que ela diz que as mulheres são limitadas para determinadas atividades. Inclusive, na sua visão, ser homem e ser mulher são coisas que estão ali predeterminadas desde o nosso nascimento. A mulher estaria diretamente relacionada a ir lá brincar de boneca. Ela diz, por exemplo, que nunca conheceu uma menina cujo sonho não fosse se casar. E nesse sentido, né, eu acho que ela esquece de refletir, a partir dos livros de filosofia que ela diz ter lido, não conheço quais, que essas coisas são sim formuladas socio-historicamente e que oferecem determinados lugares para homens e determinados lugares para as mulheres. É lógico que é uma opinião dela, mas é uma opinião que às vezes me parece até um tanto preconceituosa. Inclusive, nesta mesma entrevista, que eu vou deixar o link lá embaixo para vocês, ela chega a se incomodar muito com o fato de que há cada vez mais uma representação das homossexualidades no Brasil, né? E especialmente, diz ela, aspas, influenciada pela mídia. E no modo como está na entrevista, tirem suas próprias conclusões, parece haver um incômodo. Tanto é que nessa entrevista ela diz que é contra os homens que querem se casar se vestindo de noiva. Ora bolas! Quem quer casar, casa vestido de noiva, casa pelado, casa do jeito que quiser, né? Afinal de contas, o casamento é da pessoa. Ninguém tem que meter ali, tá se metendo, expondo sua opinião, querendo intervir, né, nesse momento que é colocado como tão fundamental na vida de tanta gente. E aí, caso vocês leiam o livro, né, um dos caminhos que se convida a refletir é justamente esse lugar, tanto do interior, né, uma narrativa que se passa no interior, o que não me parece que seja muito frequente na literatura brasileira contemporânea. Inclusive, vocês podem citar nos comentários outros livros, né, da nossa literatura contemporânea que se passem no interior, que façam refletir questões do interior do país, mesmo ela não fazendo uma referência direta ao interior do Brasil. E um outro caminho para pensar é o modelo de masculinidade do Edgar Wilson, né? Na sua literatura, qual o caminho, qual a representação, qual a ideia de homem, qual a ideia de masculinidade que ela oferece para os seus personagens? Como eles veem o mundo, como eles são vistos, como eles podem ser interpretados. São coisas que eu particularmente fiquei pensando como mero leitor, né? Nem pesquiso literatura, eu estou aqui muito mais fazendo uma coisa de passatempo. Bom, pessoal, então aqui ficam as minhas impressões sobre o livro Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. O primeiro livro, né, que eu li da autora, e com certeza lerei outros. Acho que é uma autora que, inclusive, ela ensina a escrever. Então eu agradeço a tua participação aqui no canal. Por favor, se inscreve, tá? Curte o vídeo e me segue aí no Instagram. Um grande abraço, tenha um ótimo fim de semana.